Finalmente, galera, finalmente a GameSir lançou o melhor joystick que eles podiam ter feito. Finalmente, galera, a GameSir lançou simplesmente o melhor joystick deles, o GameSir G7 Pro, uma atualização do já consagrado GameSir G7. Quem conhece o GameSir G7 sabe que é o melhor controle que os caras já inventaram com fio para Xbox. E esse daqui é um carinha que vem no nível além. Ele é um controle three-way, ou seja, ele funciona por fio, sem fio, Bluetooth e dongle. E contém algumas coisas aqui que praticamente é exatamente aquilo que a gente precisava para um controle de Xbox que coloca o controle original do Xbox no chinelo. Quem conhece a GameSir sabe a qualidade. GameSir, muito obrigado aí por ter enviado o joystick para eu poder fazer review pra galera, apesar da demora, né? Apesar de todos os entraves, mas o controle tá aí e eu espero que vocês curtam o review. Se vocês quiserem comprar, o link para comprar vai estar fixado nos comentários, na descrição do vídeo. Então, bora conhecer essa maravilha da GameSir. Então, galera, finalmente estamos com esse grande lançamento da GameSir, o GameSir G7 Pro. Para quem não conhece, a GameSir é uma empresa que faz joysticks e criou o GameSir G7 e o G7 SE e o G7 HE também, que são considerados os melhores joysticks com fio para Xbox, porque eles introduziram, né, uma leva de joysticks com sensores Hall Effect que não tem drift, e os joysticks, sem dúvida, são muito consagrados. A galera adora os joysticks da GameSir. E eles estavam devendo uma versão sem fio. Galera, finalmente. Demorou para chegar, demorou para eles lançarem, mas finalmente tá aqui para mostrar para vocês cada detalhe dessa nova belezinha da GameSir. Com certeza você vai querer um desse. Mostrando para vocês então a caixa, a GameSir enviou assim nessa embalagem super tranquilex. A gente já conhece como é que funciona, aqui atrás tem as funções básicas do joystick. A gente tem aqui agora informações até em português, tá? Eles colocaram, muito bacana isso. É um produto licenciado para Xbox, né? A Microsoft aceita o joystick, funciona para Series X, One, Windows 10 e 11. E por ele ser sem fio, tem Bluetooth, tem dongle também, beleza? É da nova leva de joysticks da GameSir, que funciona com o novo GameSir Nexus App. Então é uma geração nova de joysticks. E a gente vai ver todas as coisinhas aí. Bom, essa aqui é a caixa. Ah, detalhe, vem com um mês de Game Pass Ultimate para novas contas, hein? Então essa é a caixa para vocês darem uma olhadinha aí. QR Code aqui para bater, se vocês quiserem conhecer mais. Bora abrir esse danadinho aqui. Tá lacradinho. Então, bora lá. Sensação única aqui com vocês, hein? Olha só, hein? O danadinho tá aqui, mas a gente não vai mexer nele agora, não. Deixar aqui do lado. Vamos ver o que tem na embalagem. Temos aqui um dongle. Tá até fechado, vamos abrir aqui pra ver, pra conhecer. Temos aqui um dongle, que de cara já dá pra ver que é diferente daquelas versões, daqueles outros joysticks da GameSir. Ele é maior. E eu acho que eu sei por quê. Mas é isso aí, um dongle USB. Aqui a gente tem a base de carregamento. Nossa, que bonito, hein? Muito lindo, hein? Show. Aqui a gente tem um direcional, desses assim, arredondados, mas ainda uma cruzinha. Aqui a gente tem outra, que é um direcional mesmo, de forma de cruzinha. Vocês verem aí, ó. Prateadinho, bonitinho. A gente tem um cabo USB para o USB-C. Aquela qualidade que a gente já conhece da GameSir. Praticamente o mesmo cabo que já vem nos outros G7. Cord, super resistente. Bem grande também para você ligar no seu videogame. E temos aqui manual de instruções. Vamos abrir para ver. Ah, beleza. Temos aquele cartãozinho de boas-vindas que a gente já conhece, né? Para acionar a garantia se precisar. A gente tem adesivozinho da GameSir, eles sempre mandam para você colar no seu setup aí. O mês de Game Pass Ultimate para novas contas. Não adianta adicionar isso aqui em conta que já veio, né? Já tá funcionando, não vai funcionar. Isso aqui é só para novas contas. E o manual de instruções, que obviamente agora tá vindo em português também.
porque a GameSir tem representante no Brasil. Português do ladinho de cá. Tá aqui o QR Code para vocês baterem, para vocês poderem pegar o manual, para vocês conhecerem com calma. Né? E tá aqui o funcionamento do joystick. Beleza, show de bola. Mais alguma coisa na caixa? Não, mas nada na caixa, né? Bora ver esse danado aqui. Nossa, velho, na moral. Duas proteções aqui dos sticks. Gente, olha isso. Que absurdo isso daqui, galera. Nossa, olha a qualidade desse troço. Olha a qualidade desse joystick. Tudo que a gente queria, cara. Caramba. Eita, lelê. Ah, não. Bom, vamos detalhar com calma esse joystick aqui pra vocês. Então é isso tudo aqui que vem na embalagem do novíssimo GameSir G7 Pro. Então, pessoal, vamos detalhar agora para vocês o GameSir G7 Pro, esse lançamento da GameSir que estava todo mundo esperando. Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês a base, que é essa base aqui carregadora, que vem com o kit, né? Aqui atrás a gente tem a entrada USB-C para carregamento. A gente tem aqui os contatos, né, que vão fazer o carregamento do joystick. E ele tem esse detalhe aqui em prateado. Tem essa versão também preta, né, escura. E aqui embaixo tem uma barra de LED para indicar o carregamento. Aqui embaixo a gente tem um emborrachado, olha que da hora. E aqui a gente tem um compartimento para a gente poder colocar o dongle, que é um dongle até um pouco diferente, né, do dongle que a gente está acostumado. E ele tem um motivo de ser desse tamanho aqui. Dá para presumir por que ele é desse tamanho. E você pode colocar ele aqui embaixo, ó, para você manter o sistema sem fio, né, bem organizado. Colocou aqui dentro, acabou. Fica na base ali de carregamento. Aí você vai carregar, é só encaixar aqui e pronto. Olha que coisa linda. Já conhece como é que funciona, mas é muito bonito mesmo, né? O kit também vem com esses dois acessórios aqui, que são direcionais, né? Para quem não gosta desse daqui, mas eu já vou falar desse direcional aqui. Mas ele vem com esses dois aqui também. E eles têm essas guias aqui, ó, para você poder encaixar. Só encaixa de um jeito porque um deles tem uma guia, ó, tá vendo aqui? E então não tem como você encaixar errado. E vem com dois aqui para você colocar do jeito que você mais gosta. Então, galera, detalhando para vocês o GameSir G7 Pro. Esse controle aqui que a GameSir se superou mais uma vez, trazendo aí tudo que a gente queria no GameSir G7 já consagrado aí da GameSir, que a gente já conhece, que fez muito sucesso aí no ano passado, né? Essa versão aqui é uma versão three-way, funciona por cabo, funciona sem fio por dongle ou Bluetooth. É aquilo que a gente sempre quis, né, galera? E olhando com mais calma, a gente vai ver aqui a qualidade do joystick, ó. Que coisa linda que é esse controle, ó. Coisa nova aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho muito legal detalhar isso pra vocês aqui. Bom, olhando aqui, a gente já tem um grip de borracha vulcanizada, ou seja, não vai descolar. Isso aqui não tá colado igual o Elite, né, do Xbox, que é colado, não. Aqui é vulcanizado. A gente tem esse mesmo padrão aqui no G7 normal. Aqui em cima a gente tem os botões no padrão Xbox, claro, né, porque ele é um controle voltado para Xbox. A gente vai ter o botão visão, botão menu, compartilhamento e o Nexus. Aqui embaixo o botão M, que é da GameSir, para você controlar o controle, né, fazer algumas configurações aqui direto. E tem os botões aqui de ação no padrão Xbox. São um pouquinho claro, eu achei que eles poderiam ter colocado as letras em cinza escuro, porque aí dá um contraste maior. Mas dá para você ver sim, é bem estiloso. A gente tem aqui os sticks Hall Effect TMR, ou seja, a gente não vai ter atraso no acionamento, funciona como se fosse um de potenciômetro, né? A gente pode notar que tem o anel de Teflon em volta para proteger e tem o aro de metal, galera. Então isso aqui não vai ralar, não vai estragar, não vai detonar como os controles originais do Xbox. Cara, maravilhoso. Os botões são todos de switch, então são switch mecânico,
E o direcional também. E o direcional não é aquele botãozinho tipo esse daqui, né? Que é um acionamento mais brando. Não, é switch igual os dos botões. Então aqui a gente tem precisão também. E muita gente pode ter olhado esse design aqui e falado assim: ah, esse negócio redondo aí, diferente, isso aí deve ser horrível. Não, pelo contrário. É muito mais preciso esse layout aqui do que os outros, por incrível que pareça. Lembrou bastante o do finado Neo Geo, sério. Lembra bastante o controle do Neo Geo isso daqui. Na hora que eu peguei, eu falei, nossa, isso aqui deve ser maravilhoso. E sim, pra jogar jogo de luta perfeito. Não falha nada, porque é tudo mecânico e bem preciso. Encostou aqui, aciona os dois. Não falha nada, nem pra cima, nem pra baixo. Muito top. Outra coisa que eu quero detalhar pra vocês aqui é que os micro switches são ópticos. Eles clicam, mas eles são ópticos. Ou seja, não vai haver desgaste nunca dos botões. Eles não vão falhar nunca, porque é óptico. Igual o teclado de computador que é óptico, né? Tem ali um sensor óptico. Ele nunca vai falhar porque não tem contato elétrico. Ele tem o clique, por isso que ele é mais leve, né? Na verdade. Ele é óptico, galera. O daqui também é óptico. A GameSir me mandou essa informação quando eu tava fazendo o review e pediu pra eu incluir pra vocês. Cara, é incrível como é que o controle foi bem pensado pra gente, né, caras? Olha isso. É incrível esse controle. Vale a pena, sim, instantaneamente fazer o pré-order dele. Aqui na parte de trás, a gente tem algumas coisas novas. E algumas coisas que a gente gostou nos outros joysticks e não tinha no GameSir G7, eles colocaram aqui. O primeiro de tudo... Claro, a gente tem os botões aqui extras que a gente pode programar e eles colocaram aqui aquela travinha para evitar você de acionar o controle quando você estiver jogando. Tem gente que não gosta ou tem jogo que não precisa, então se você precisar desligar ou desativar esse botão aqui fisicamente, você tem essas duas travinhas aqui para poder fazer isso. Maravilhoso, né? Travou, ele vai ficar paradinho aqui. Beleza? Aqui a gente tem o botão que troca para os 3 padrões. Para cá é Bluetooth. Para o meio é por cabo. E na outra ponta é por dongle. Então você escolhe o padrão que você quer para você poder usar o seu joystick, beleza? Esse furinho aqui é o furinho do reset. Você enfia um palitinho aqui se precisar resetar ele. E enfia ali, ele reseta de fábrica. Aqui em cima a gente tem 2 gatilhos que tem vibração. E eles colocaram aquela travinha que quando você faz assim, ele vira 2 botões de clique. E sim, são 2 botões de clique mesmo, sabe? Não é uma coisa retendo o movimento do gatilho, não. Você realmente clica igual o joystick do Nintendo Switch. Então, para quem joga jogo de tiro, já sabe, né? Vai poder acionar aqui o clique mesmo. E se você precisar jogar aí um jogo de corrida, acelerar e frear, você tem os joysticks com os gatilhos analógicos. Maravilhoso. Aqui em cima os botões bumper, né? O RB e o LB. E a gente tem uma novidade, que são esses 2 botões aqui, ó. Estão vendo? Mais 2 botões aqui que você pode programar igual esses aqui. O que a GameSir fez? Em vez de colocar 2 botões aqui, ela colocou 2 aqui e 2 aqui em cima. Então, por incrível que pareça, dá para acionar tranquilo, ó. Você consegue acionar. Eu achei que não dava, mas na hora de jogar você consegue sim acionar. Fica bem tranquilo de você apertar o botão. Então você pode programar também aqui e mapear para cá. Aqui em cima a gente tem a conexão USB-C, né, para você poder usar com fio. E vem esse acessório aqui para evitar você do cabo torcer ou algo do tipo. E serve também para você encaixar aquele adaptador que a GameSir vende para você colocar um mobile. Então se você comprar aquele adaptador, consegue usar o padrão da GameSir aqui também e usar ele sem fio para jogar no mobile. Mas ele vem com essa peça aqui que você desliza e ele fica ali e evita o cabo de torcer e quebrar o conector, beleza? Aqui a gente tem o botão de sincronizar, que serve para você sincronizar o Bluetooth e o dongle. Aqui a gente tem o botão de mute do microfone. E aqui a gente tem a entrada de jack para você colocar aí o seu headset. E esse fone vai funcionar tanto no modo sem fio quanto no modo com fio. Então você pode colocar o fone aqui, usar pelo dongle que ele vai funcionar o headset. Ele só não funciona o headset no modo Bluetooth. No modo Bluetooth isso aqui não tem função, beleza? Agora eu vou mostrar com mais detalhes para vocês essa parte de cima. Olha que coisa linda. Tem uma faceplate. E sim, você vai ter faceplates magnéticas para você poder personalizar, se você quiser. Mas olha isso aqui lá dentro, galera.
Olha que coisa linda. Dá pra ver todo o circuito lá dentro. O mecanismo. Dá pra gente ver os sticks. Olha que coisa linda. Dá pra gente ver os switches lá dentro. Aqui embaixo também. E obviamente, né, não é só essa parte aqui que sai não, galera. Aqui na lateral também sai, tá? Essa parte aqui, ó, também desconecta. Aí você vai ver que é vulcanizado o negócio, ó. Você vê que é uma peça inteiriça, né? Olha que coisa linda, cara. É muito bonito. Você pode tirar aqui também e ver aqui do lado, né? E olha que coisa linda. Então eles vão vender faceplates e kits de faceplates diferentes, mas o controle é incrível. Só de você olhar aqui, eu acho que eles fizeram isso só para você ver a qualidade do negócio, porque realmente é muito bonito. Então, não só a parte de cima você consegue tirar, mas a parte de baixo também você consegue. E aí, para você poder trocar isso aqui é simples, ó. Puxou aqui, tem 4 guias, e aí você pode pegar outro lá que você preferir, pode colocar aqui, e aí você tem a mudança aí do direcional, né? Para quem não gosta daquele modelo. Mas eu vou te falar, isso aqui é muito bom, tá? Não vai achando que não é bom não, porque é bom sim. Beleza? Vou pegar outra aqui para vocês verem. Tem que tirar a tampa, senão você não consegue tirar ali. Tirou aqui, mexeu aqui, colocou aqui. Só vai encaixar de um jeito, porque tem uma guia, tá vendo? Ó? Então só encaixa de um jeito. E ele tem os desenhos aqui em cima. Por quê? Porque com o botão M você consegue fazer determinados controles. Segurou o botão M para cima e para baixo, você aumenta e abaixa o volume. Segurou o botão M, você dosa entre o som do jogo e o som da party. Quem já tem o G7 sabe como é que funciona, né? Não tem nenhum mistério isso daqui. O botão M também serve para você programar os gatilhos aqui embaixo, né? E selecionar os perfis, porque você pode ter 4 perfis personalizáveis pelo app. Vou mostrar para vocês como é que funciona o mapeamento. Eu vou ligar aqui o joystick. E ele tem um anel branco em volta do botão Nexus, né? E olha que legal. Quando você seleciona o botão M e aperta o botão que você quer mapear, ele aponta para o botão que você está querendo mapear. Por exemplo, eu apertei esse daqui, ele mapeou aqui para trás. E aí basta eu escolher o botão que eu quero copiar. Pronto, clonei o botão Y para cá. Ah, eu quero mapear aqui para cima. Repara que ele vai apontar para lá, olha que da hora. Olha lá que da hora, galera. Muito top, né? Ah, eu quero mapear para o botão Start. O botão menu, no caso, né? Ah, eu quero mapear esse outro botão aqui. Aperta o M, vem para cá. Ah, quero mapear para o B. Super simples. Ah, eu quero mapear esse aqui embaixo. Para baixo no direcional. Pronto. E aí eu tenho um mapeamento feito nos botões. É muito legal. Quando você manda fazer uma busca no Bluetooth, você seleciona aqui embaixo, olha como ele fica ciclando. Lembra do Xbox 360? Era bem assim que funcionava, cara. E aí você faz a busca do dispositivo por Bluetooth. E, cara, é aquele negócio. A pegada é imbatível. Eu não sei vocês, mas eu preferi 1000 vezes a pegada da GameSir do que do próprio original do Xbox. É muito confortável quando você segura, principalmente por causa do grip, né? Dá aquela sensação de firmeza. E, cara, encaixa na mão direitinho. Outra coisa é que os botões, eles são menores, né? Do que o botão do Xbox. Então, eu não sei vocês, mas eu acho que essa sensação aqui de apertar é bem melhor do que a do original. Apesar de ser clique, tem gente que não gostou, né, das versões dos joysticks da GameSir com clique, mas esse clique aqui, ele é mais macio. Muita gente reclamou do clique do Khaled, né? O Khaled Flux, se eu não me engano, ele tem clique. E a galera achou dura, mas não. É macio, sabe? É um clique mesmo, igual de um switch de mouse, só que é bem levinho. E aqui também. Mesma coisa. Não é pesado acionar, entendeu? É o feedback tátil que a gente gosta e funcionando perfeitamente, né? Maravilhosamente bem. Incrível. O controle é incrível, galera. Ó, incrível. Olha os detalhes. A GameSir se superou porque o joystick é nitidamente superior ao controle original do Xbox. É incrível. Eu vou mostrar agora para vocês ele funcionando no software, né? Porque ele usa o GameSir Nexus, a nova versão aí do aplicativo, e dá para você fazer diversas coisas no aplicativo, como por exemplo, você pode configurar até 4 perfis de utilização e salvar de acordo com a sua necessidade. E nesse perfil você pode fazer ajustes nos sticks, end zone, dead zone, curva de atuação. Você pode criar sua própria curva de atuação. Você pode fazer ajustes nos gatilhos também, colocar eles para acionar
instantaneamente, ou melhorar o dead zone, o end zone, a curva de atuação, você consegue fazer isso também nos gatilhos. Você consegue fazer o mapeamento dos botões por ali também, incluindo teclado e mouse quando você está usando ele no computador, o que é maravilhoso. E esse controle tem giroscópio integrado, isso mesmo, no computador você consegue mapear os sticks para que ele funcione também junto com o acelerômetro. O que isso vai te dar de vantagem? Você tá ali mirando, tá jogando um joguinho de tiro, tá com aquela snipe marota e tá aqui tentando acionar ali a mira da sua sniper, né? Cara, só que com o acelerômetro você mexe o joystick assim, ó. Você faz isso aqui, ó. E aí você consegue ter um ajuste muito mais fino. O acelerômetro obviamente não funciona no Xbox, mas na versão do PC, quando tá conectado no PC, você consegue usar o acelerômetro, né? Consegue usar ali o acelerômetro não, o giroscópio. Você consegue usar o giroscópio para você poder usar ali junto com os sticks. E você pode fazer diversas formas, assim, assim, assim. De qualquer jeito você consegue fazer. Ele está embutido no controle. Eles colocaram mesmo sendo um controle de Xbox, você consegue fazer esse ajuste ali também. Você obviamente pode usar o aplicativo para testar o joystick, né? Ver como é que tá ali a configuração. Você pode fazer o upgrade de firmware. E esse aplicativo está disponível tanto para Xbox quanto para PC. Só que a versão do PC é mais completa, porque a versão do PC permite você configurar o pull rate. Escolher entre 250, 500 e 1000 Hz de pull rate. A versão do videogame só trabalha em 250. Então não tem como você programar ele para trabalhar num pull rate de 1000 Hz e querer que ele faça isso no videogame. Não, no videogame ele sempre vai trabalhar em 250 Hz. E se caso você programou o seu controle todo, desbaratinou ele inteiro, é só você ir ali naquele botãozinho e pedir para restaurar a configuração de fábrica e ele volta o controle como se você tivesse tirado da caixa. Maravilhoso. Bom, agora vem aquela pergunta clássica, né, que todo mundo tá querendo saber, que é a seguinte: funciona sem fio no Xbox? Bom, tem que tirar isso aqui para mostrar para vocês poderem entender. Vocês já perceberam que os dongles dos outros controles da GameSir é pequenininho? É aquele donglezinho pequenininho. Reparou que esse aqui é maior? Então, é nítido e dá para perceber tranquilamente que eles pensaram em fazer o joystick funcionar sem fio no Xbox. Pelo aplicativo e pelo firmware, a gente entende que isso aqui está preparado para isso. Porém, nesse momento, ele não funciona sem fio no Xbox. Infelizmente, ligado no videogame, você tem que colocar o cabo. Se você colocar o dongle e ligar ele, ele liga. O videogame reconhece o controle, mas não opera. Eu sei disso porque a gente consegue, no aplicativo de teste que a gente abre no Edge do videogame, ele consegue detectar que tem um controle encaixado. Você consegue mexer nesse controle ali no teste, mas não consegue operar o videogame com controle. Ou seja, a coisa foi pensada para ser assim, mas alguém, uma certa empresa aí maior, não sei, talvez não tenha liberado. Mas é nítido que basta uma atualização de firmware para esse carinha aqui funcionar sem fio no Xbox. Talvez o Google ajude vocês aí nessa empreitada, não sei, mas é nítido que isso aqui foi pensado para ser usado no videogame. Por isso que ele é grande, porque aqui dentro deve ter uma antena maior, né? Então, para ter distância, né? Para usar, diferente daqueles outros joysticks da GameSir, que o dongle é pequenininho, você sempre vai estar perto da base, não precisa ter uma distância tão grande para poder usar o controle. Mas esse aqui é nítido que foi pensado para ser sem fio, e por algum motivo eles tiveram que, né, deixar a coisa funcionar só por cabo. Mas no computador não, no computador ele funciona sem fio. Inclusive se você colocar isso aqui no Android também funciona sem fio com isso aqui. É bizarro, mas é verdade. E você pode usar por Bluetooth também, só que o Bluetooth não vai funcionar o fone, tá? O fone só funciona pelo dongle ou pelo cabo. Felizmente eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder ter uma liberação de algum firmware aí. Quem sabe a GameSir consiga aí negociar com uma certa empresa, né? Para poder fazer esse carinha aqui funcionar sem fio no Xbox. Eu acredito que basta uma atualização de firmware, né? Mas infelizmente não funciona sem fio nesse momento para o Xbox. Detalhando mais algumas coisas que a GameSir colocou nesse joystick aqui, que eu acho que vale o investimento, até para quem joga no computador mesmo. Eu acho que é a melhor versão dos melhores joysticks que a GameSir já fez. Sem dúvida, esse aqui é o mais completo de todos, principalmente porque a compatibilidade com o Windows é plena. E o que tem de interessante aqui?
eles colocaram um pull rate máximo nesse joystick de 1000 Hz. A gente tem 250, 500 e 1000 Hz. O DAC dele, que analisa a inclinação dos sticks e do gatilho, é de 12 bits. O que significa isso? Você tem uma leitura de até 4096 dados aqui de inclinação do joystick. Diferente do controle original do Xbox, que são 256, a gente tem a leitura aqui em 4096 níveis. Como é Hall Effect, ele é muito mais preciso que o controle por potenciômetro. Ele não vai dar drift, né? Ele não tem o problema do drift. E ele tem essa leitura ultra rápida. Quando você joga no computador, meu amigo, isso aqui é muito responsivo. Muito responsivo. Eu achei incrível jogar com ele no computador. Ele também tem 4 motores, né? Ele tem os 2 motores aqui no gatilho, mais 2 aqui de vibração. E ele tem uma bateria de simplesmente 1200 mAh. Isso aqui fica, sei lá, a semana inteira sem carregar. E você não vai precisar usar pilha nem nada. Só colocar na base. Mas eu acho que você nunca vai precisar carregar ele, porque sempre que você tem a base, você coloca lá e, né? E ele vai estar carregado. Mas se você não tiver a base para carregar, a bateria é de 1200 mAh. É muito grande. Bem diferente das outras, que eram 800, né? Mais ou menos, eles colocaram a bateria de 1200 mAh. E eu quero mostrar para vocês a base dele, que tem uma coisa que eu acho que a galera não vai tancar, que é o seguinte. É esse LED aqui. Por quê? Deixa eu pegar o cabo aqui, pra vocês poderem entender. Vou colocar aqui o cabo, a base está conectada. Quando eu coloco aqui, ele vai carregar, né? Ó, ele vai acender. E aí acende esse LED aqui. O meu já está carregado, então ele não vai ficar aceso. Mas olha o brilho desse negócio. Cara, é um brilho muito forte. Sinceridade, é um brilho muito forte. Se você tiver que deixar ele... Olha lá, tá vendo? É muito forte. Se você tiver que deixar ele carregando dentro do quarto e esse LED aceso nesse brilho, vai iluminar o quarto inteiro. Ah, eu coloco na sala, meu videogame fica na sala. Beleza. Não vai atrapalhar ninguém. Vai funcionar até como um abajur o negócio, mas é muito forte o LED. Então, quando ele tá carregando, ele fica ali mostrando... Fica meio avermelhado, assim, fica um tom meio avermelhado, um branco avermelhado. Eu não sei como é que eles fizeram isso, ó. Dá até pra ver isso aqui, ó. Tá vendo? Parece um rosa clarinho, não sei explicar. Mas é muito forte, muito forte. Pra usar no quarto, acho que a galera não tanca, não. Mas é aquilo, né? Terminou de jogar, se encaixou aqui, rapidinho ele carrega. Questão de 1 hora ele carrega, depois ele apaga, pronto, fica de boa lá. E fica perfeito pra você jogar depois. Mas eu acho que a galera não vai tancar esse LED aqui não, cara. Esse LED aqui, ele é muito forte, ó. Muito forte, ó. Quando você bota aqui, ó. Vou encaixar aqui. Ó, é muito forte, galera. Não sei se tem como fazer uma atualização de firmware pra isso aqui ficar mais fraco, mas é muito forte. Acho que a galera não vai tancar, não. Então, galera, com certeza a GameSir superou as expectativas e entregou um dos melhores joysticks para Xbox e PC que a gente tem até hoje no mercado. Aquele sweet spot, aquela coisa maravilhosa, sabe? Sem muita firula, mas com todas as firulas que a gente precisa para jogar muito bem os nossos jogos de Xbox, seja no PC ou no console. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vai ter link na descrição e fixado nos comentários para vocês comprarem. E claro, não se esqueçam de assistir os outros vídeos, né? Então é isso, Rani aqui, até o próximo review, fui!